Este é o arquivo 010. Em 1º de julho de 2025, o telescópio Atlas no Chile captou algo incomum na direção da constelação de Sagitário. Um objeto se movendo rápido demais, em trajetória errada para qualquer corpo do sistema solar. Vinha de fora. Os astrônomos levaram horas para confirmar o que os dados sugeriam. Quando confirmaram, o objeto recebeu uma designação que nenhum outro havia recebido antes com tanta certeza: 3I Atlas. O prefixo 3I significa terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade. Os dois anteriores foram Oumuamua em 2017 e Borisov em 2019. Mas o 3I Atlas era diferente. Sua velocidade de entrada no sistema solar era de aproximadamente 60 km por segundo, mais rápido que qualquer cometa de origem solar já registrado. Sua trajetória era hiperbólica, com uma excentricidade que não deixava dúvida. Aquele objeto não pertencia ao nosso sistema. Havia viajado entre as estrelas. De onde? Por quanto tempo? Com que propósito? Você está ouvindo o arquivo 010. Frequência de acesso restrita. Para entender o que o 3I Atlas representa, é necessário entender o que não deveria ser possível. O espaço entre as estrelas é vazio de uma forma que desafia a intuição humana. As distâncias são tão imensas que, mesmo viajando à velocidade da luz, levaria anos para cruzá-las. Um objeto físico, uma rocha, um cometa, qualquer fragmento de matéria, precisaria de milhões de anos para fazer essa travessia. O que isso significa é simples e perturbador. O 3I Atlas não saiu de uma estrela próxima. Saiu de algum lugar muito mais distante. Passou pelo vazio interestelar por um tempo que ultrapassa toda a história da civilização humana. E chegou aqui agora. Quando os telescópios analisaram sua composição, encontraram algo inesperado. A coma, a nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo, era incomum. Tinha uma cor levemente avermelhada que não correspondia aos cometas do nosso sistema. A razão isotópica dos elementos detectados era diferente. Isso significa que o 3I Atlas se formou em condições que não existem no nosso sistema solar. Em torno de uma estrela diferente, em um sistema planetário que nunca vimos. Era literalmente material de outro mundo, passando a 670 milhões de quilômetros da Terra. As simulações de trajetória reversa tentaram responder à pergunta mais óbvia: de onde veio? Apontaram para uma região de alta densidade estelar, possivelmente um sistema binário ou um aglomerado jovem onde a interação gravitacional é intensa o suficiente para ejetar objetos a velocidades interestelares. Mas a precisão das simulações não foi suficiente para identificar uma estrela de origem específica. O 3I Atlas veio de algum lugar que não conseguimos apontar num mapa. Isso não é incomum para objetos interestelares. O que é incomum é a frequência. Oumuamua em 2017, Borisov em 2019, 3I Atlas em 2025. 3 objetos interestelares detectados em menos de 10 anos. Durante toda a história anterior da astronomia, nenhum havia sido confirmado. Existem duas explicações para esse padrão. A primeira é tecnológica. Nossos telescópios simplesmente ficaram bons o suficiente
para detectar o que sempre esteve passando. A segunda explicação é diferente. É que o número de objetos interestelares cruzando o sistema solar aumentou. Que algo, uma explosão estelar distante, uma perturbação gravitacional, um evento que não conseguimos identificar, está ejetando material de outros sistemas em nossa direção com frequência crescente. Nenhuma dessas explicações foi confirmada. Nenhuma foi descartada. O que foi confirmado é que o 3 e Atlas não estava sozinho em sua jornada. Em agosto de 2025, análises do espectro do 3 e Atlas revelaram algo que os cientistas não esperavam encontrar: moléculas orgânicas complexas, não os compostos simples que os cometas do nosso sistema carregam. Moléculas com cadeias de carbono que, na Terra, são associadas a processos bioquímicos. A presença dessas moléculas num objeto interestelar não prova nada. Moléculas orgânicas podem se formar por processos puramente químicos no espaço. Isso é conhecido. O que não é conhecido é a proporção. A concentração dessas moléculas no 3 e Atlas era significativamente mais alta que em qualquer cometa solar estudado até hoje. Os pesquisadores que publicaram os dados foram cuidadosos nas palavras. Disseram que os resultados eram intrigantes, que mereciam investigação adicional, que não havia conclusão definitiva. Mas entre os dados publicados e os dados coletados existe sempre uma distância. Os telescópios do James Webb continuaram observando o 3 e Atlas por meses. Em novembro de 2025, as observações foram marcadas como concluídas nos registros oficiais. Os dados completos dessa campanha de observação nunca foram publicados. O relatório final está listado como pendente de revisão desde novembro de 2025. O 3 e Atlas continuou sua trajetória. Em dezembro de 2025, atingiu o ponto de maior aproximação do Sol e começou a se afastar. Em 2026, já estava saindo do sistema solar, acelerando de volta para o vazio interestelar. Não voltará. A física não permite. Um objeto em trajetória hiperbólica não fica preso pela gravidade solar. Entra, passa e segue. Para onde ninguém sabe. Para um sistema estelar diferente, em milhões de anos, caso exista algum no caminho. O que o 3 e Atlas carregava quando chegou, carrega consigo agora. As moléculas orgânicas, a composição isotópica de outro sistema estelar e possivelmente os dados que o James Webb coletou em novembro de 2025, dados que ainda aguardam publicação sem prazo definido. A pergunta que os astrônomos não fazem em público é simples. Se o 3 e Atlas passou pelo nosso sistema solar, quantos outros passaram antes que tivéssemos telescópios para vê-los? Quantos passarão depois? E o que exatamente estão carregando de um sistema para outro através do vazio entre as estrelas? O arquivo permanece aberto, sem data de encerramento. Arquivo 010, transmissão suspensa.